Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 13. A direção do nosso estudo no dia de hoje nos conduz para a importância do repouso sabático. A gente se volta àquilo que está na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele entrou no descanso. Esse descanso é um repouso, Shabá. Então, é o repouso sagrado, o descanso sagrado. E aí, eu creio que eu estava hoje mergulhando no meu estudo, compreendendo a importância e o significado do que de fato significa o repouso na palavra de Deus. Mas tomemos posse do versículo 1. Porque subsiste a promessa de entrar no seu descanso. Tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído do descanso. Qual descanso? O Shabá, que é o descanso de Deus, onde o próprio Deus entrou para repousar. Ali é um momento sagrado. O Deus que trabalha, que faz a sua obra, depois ele entra para contemplar a obra criada, dela poder gozar, repousar e vivenciar. Veja que maravilha de visão que nós precisamos ter do descanso. O descanso é, acima de tudo, contemplar. Contemplar o quê? Contemplar a criação, contemplar o bem, contemplar a bondade, contemplar a ação de Deus viva e presente no meio de nós. Para isso, precisamos mergulhar em Deus, entrar na vida em Deus. Nós vivemos num mundo onde nós estamos muito mergulhados nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, nas nossas obrigações e nas nossas responsabilidades. Algumas pessoas sentem alegria, ou se não sente alegria, diz isso da boca cheia. Eu trabalho 7 dias na semana, 24 horas por dia, e não vive a vida, e não contempla a vida. Estão vivendo aquilo que a palavra está dizendo. Correm o risco de serem excluídos do descanso e do repouso. Primeiro, entender o descanso como aquele descanso eterno, porque a eternidade é Deus. Fico imaginando que nós, às vezes, não entendemos quem já vive a eternidade e é digno de entrar no descanso eterno de Deus. Não é aquele descanso onde a pessoa deita na cama e morreu, apagou, dormiu, adormeceu. Não, é um descanso de poder contemplar toda a vida vivida. Contemplar agora a plenitude da vida. Contemplar o descanso eterno. Entrar naquilo que Deus entrou primeiro, que é contemplar tudo aquilo que foi criado para a eternidade. Então, que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. Ora, a boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles. A boa nova é Jesus. Mas eles, nossos irmãos primeiro, judeus, mas eles de nada aproveitaram, porque caíram na descrença. Agora, se nós tivermos fé, nós haveremos de entrar no descanso. Ora, se temos a fé em Jesus, ele vai trazer o descanso para nós, ele vai nos introduzir no descanso de Deus. Pensa o Jesus que realizou toda a sua obra, a obra que o Pai lhe confiou, lhe imputaram a morte. E pela morte ele entrou no descanso eterno e rompeu todos os laços da morte. E acordou e trouxe e introduziu até os que já estavam mortos. Nós vimos isso, inclusive, lá na carta de Tiago. Na carta de Pedro.
e ele introduziu eles na eternidade ou no descanso feliz. Por isso que quando alguém morre, nós mesmos dizemos descanse em paz, repouse em paz. Não é que agora ele vai ficar adormecido, muito pelo contrário. Agora os seus olhos nunca mais fecharão. Os olhos para sempre contemplarão aquilo que Deus preparou para os seus. Meus irmãos, não há coisa mais bela e sagrada, estou aqui na minha meditação pensando, do que o repouso, do que o descanso. Se o trabalho é sagrado, o descanso é mais ainda. Por isso que eu preciso ver o meu descanso como algo sagrado. Eu não posso negligenciar o meu descanso noturno, a hora de eu dormir, onde eu preciso mergulhar ali para descansar, para entrar no repouso de tudo aquilo que eu vivi no meu trabalho, no meu dia, nas minhas ocupações, nas minhas obrigações. Agora eu vou descansar de tudo, para que eu seja revigorado. Eu não posso abrir mão do meu descanso semanal. E simplesmente descansar não é ficar dormindo, ainda que o dormir seja necessário. Mas o quanto é importante contemplar, entrar naquilo que Deus entrou. E eu, de fato, não permitir que eu seja excluído daquilo que será o descanso eterno. As palavras podem não exprimir o significado profundo daquilo que é o descanso eterno, mas a palavra nos adverte. Primeiro, sobre a necessidade que nós temos. Segundo, o quanto devemos lutar para que o descanso eterno esteja em nós e não percamos a fé. Porque quando a gente perde a fé, a gente perde a visão de Deus. Perdemos a visão do sobrenatural. E sem a visão do sobrenatural, nós não contemplamos. Nós não admiramos. Nós não entramos na posse, já aqui na terra, da dimensão da eternidade que nos espera. Por isso que é importante cuidar da fé, alimentar a fé, trabalhar pela nossa fé. É por isso que no dia do descanso, quando contemplamos a Deus, nós alimentamos mais ainda a nossa fé. E eu vou no versículo 10 que diz: e quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus as suas. É até humanamente redundante imaginar que Deus se cansa. Deus não se cansa. Mas o repouso ele tem um sentido tão sagrado, tão profundo, que Deus entra para contemplar suas próprias obras. Você imagina nós, seres humanos? Eu digo que é um descaso com Deus, com a natureza criada e com a nossa própria natureza humana, não conceder a nós o descanso sagrado. Seja o descanso diário, ter uma noite de sono verdadeira, tranquila e repousante, seja o descanso semanal, seja o descanso anual e até aquele descanso sabático que os judeus costumavam também observar. De tempos em tempos, tirar férias maiores, descanso maior para poder se refazer, porque o repouso nos refaz, assim como o repouso eterno irá nos refazer para a eternidade. Que nós possamos entrar nesse repouso sagrado a cada dia da nossa vida, contemplando o Deus vivo e verdadeiro no meio de nós. E para encerrar toda a riqueza do nosso estudo do dia de hoje, assim apresentemos ao entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez na incredulidade, e aí a eficácia da palavra, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e ajuda a discernir, ou melhor, discerne os pensamentos e as intenções do coração. O descanso é penetrar na profundidade do nosso próprio ser, da nossa alma, do nosso coração. É entrarmos no
mergulharmos em nós e mergulhar o nós, o eu, em Deus. É todo o meu ser mergulhado em Deus, porque só em Deus encontro o descanso e o repouso para a minha alma. E aqui a palavra de Deus tem essa graça. A palavra de Deus, ela nos introduz sempre no repouso de Deus. Porque com a palavra de Deus eu descanso em Deus, eu escuto, eu deixo Deus falar a mim. Porque na palavra de Deus, quando eu vou meditá-la, eu me acalmo, eu sento, eu rezo e vou deixando a palavra ir entrando em mim. É Deus que age em mim por meio dele, a palavra eterna, seu Filho Jesus. Essa palavra eterna é palavra viva, ela traz vida para a minha vida. Ela é eficaz, ela age profundamente em mim, ela penetra em mim. Ela, como uma espada, ela atinge o mais profundo da minha alma, do meu corpo, das minhas juntas, das minhas medulas. Ela vai primeiro cortando, eliminando, tirando aquilo que não é de Deus. Mas ela também vai colocando em mim a ação do Espírito, a força do Espírito, a graça do Espírito. Ela vai fazendo com que eu penetre no céu e o céu penetre em mim. A palavra de Deus opera o repouso sagrado de Deus em mim. Irmãos, sejamos cada dia, cada noite, cada semana introduzido no repouso sagrado. Que a palavra de Deus, viva e eficaz, opere a ação de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.